Salve, salve galera! Iniciando mais um vídeo aqui do canal da JF Tecnologias. Galera, hoje o nosso vídeo é sobre o Photoprint, tá? Vim trazer para vocês aqui um passo a passo, né, de utilização do Photoprint. Passo a passo bem simples, descomplicado, para vocês estarem utilizando aí no dia a dia, na rotina de trabalho de vocês. Beleza? Galera, antes de tudo, eu queria pedir para vocês dar uma fortalecida no canal, deixando like, se inscrevendo, beleza? Isso aí ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos aí para vocês, beleza? Então, agora sim, vamos pro vídeo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né, precisamos adicionar os nossos arquivos aqui no Photoprint. Então, vamos começar aqui na pastinha, tá? Trabalho. Vamos selecionar o arquivo que nós vamos ripar e imprimir. Esse arquivo, né, como você já sabe, mas vamos falar só para reforçar, é o arquivo que já foi montado em Corel, já nas medidas corretas, né, que ele vai ser impresso, e na configuração de cor CMYK, tá? Porque as impressoras imprimem em CMYK. Então, se ele for montado em RGB para ser impresso em uma impressora em CMYK, vai haver divergência de cores, tá? Então, ele pode dar uma escurecida, não bater a tonalidade, beleza? Então, para a gente se prevenir desses contratempos aí, sempre montar o arquivo em CMYK, beleza? Então, vim aqui, selecionei meu arquivo, vou aqui adicionar. Beleza, arquivo adicionado ao meu Photoprint. Esses outros dois aqui eu vou deletar só para não ficar aqui fazendo confusão. Beleza? Tá aqui meu arquivo. Clico duas vezes sobre ele. Vamos abrir agora a janela de configuração. Aqui eu vou configurar o meu arquivo para impressão, tá ok? Então, vamos lá para a primeira parte aqui, que será o tamanho do material. Aqui no tamanho do material, a gente costuma deixar, né, 1,80 m, que é o tamanho da boca da impressora, ou 3,20 m, ou 1,60 m, depende muito da sua impressora. Ou você deixa nesse tamanho padrão da boca da impressora, ou você também pode colocar o tamanho do material, que seria o quê? Por exemplo, adesivo 1,27 m, ou 1,06 m, ou lona 1,60 m, 1,80 m, o que você preferir, desde que você coloque o tamanho, né, do material e o tamanho do trabalho que caiba aqui dentro do material, né? Então, eu vou manter o meu aqui em 1,80 m, né, que é o tamanho da boca da minha impressora. Beleza? Tá aqui, 1,80 m. Aqui, no tamanho do trabalho, eu vou colocar aqui o tamanho, né, da impressão que eu quero fazer. Porém, isso aqui, no geral, vai funcionar somente como uma conferência. Porque quando eu montar meu arquivo e exportar aqui para o Photoprint, ele já vai abrir na medida que eu montei. Então, teoricamente, se eu montá-lo lá em um tamanho, é para ele abrir aqui no mesmo tamanho. Então, isso aqui vai ser praticamente só uma conferência. E é importante sempre manter aqui na proporção em 100%, tá bom? Para que não haja diferença no tamanho, tá? Caso você esteja notando uma diferençazinha, sempre vem aqui dar uma conferida, ver se está tudo certo, beleza? Então, vamos para a próxima parte aqui, que é sobre a posição. Aqui na posição, nós temos duas opções de configuração. Essa primeira configuração aqui vai alterar o posicionamento do arquivo na mídia lateralmente. Então, se eu quiser deixar uma margem ali de 5 centímetros, eu coloco aqui 5 centímetros e ele abre uma margem de 5 centímetros. Lembrando que essa margem, o início da impressão aqui vai ser contado a partir do início programado na cabeça da impressão, beleza? Você vai programar onde a cabeça de impressão vai começar a impressão e a partir dali ele vai abrir esses 5 centímetros aqui de margem, beleza? Então, aqui é 5 centímetros lateral e aqui 5 centímetros embaixo, beleza? Isso aí é só para, caso seja necessário, deixar uma bordinha aí. Aqui em cópias, a gente vai selecionar o número de cópias, né, que a gente quer colocar do arquivo em si. Então, caso eu precise de 2 arquivos desse aqui, eu não preciso montar 2 arquivos ou exportar 2 arquivos. Eu posso exportar somente um, vir aqui e selecionar que eu quero 2 cópias. Beleza? Agora, vamos aqui para a parte da orientação do arquivo.
tá bom? Aqui a gente seleciona como a gente quer que o arquivo seja impresso, tá beleza? De cabeça para baixo, de lado, do jeito que for melhor para você, para a otimização do seu material. E aqui é a opção de espelhamento. Isso aqui é muito utilizado, né, na sublimação, no caso, né, para a gente imprimir espelhado para poder sublimar o material. Então, aqui o espelhamento. Agora, dito isso aqui sobre a orientação, eu venho aqui mostrar para vocês a questão do espaçamento, tá bom? Do espaçamento dentro das cópias. Por que que a orientação influencia? Vamos lá. Se eu colocar aqui para imprimir quatro cópias, vamos lá, 4 cópias. Notem que o espaçamento é pequeno entre elas. Então, muitas vezes você precisa deixar uma borda para poder enviar esse arquivo para o cliente ou para, seja lá por qual for o motivo. Então, a gente seleciona aqui, ó. Vamos colocar aqui uma borda de 2 centímetros. Opa, não, peraí, é no de baixo. 0. Aqui uma bordinha aqui de 2 centímetros. Aqui ele vai separar os arquivos nesse sentido, ok? Agora, se os arquivos estivessem dispostos de uma maneira diferente, deixa eu mudar aqui. Tá vendo? Eu já teria que fazer essa alteração aqui, porque essa aqui altera na horizontal, perdão, e o outro na vertical. Então, vamos colocar aqui 2 centímetros. Olha lá, abriu o espaçamento aqui. Se fossem 8 arquivos, que aí nós teríamos uma segunda coluna em cima, notem que ele já faz a cópia colada uma na outra. A gente vem aqui novamente e coloca a separação. Beleza? Ficou claro essa parte aí, tranquilo? Então, vamos dar continuidade aqui. Vou deixar uma cópia para a gente poder seguir. Vamos lá. A segunda aba aqui é o fluxo de trabalho. Aqui, a única coisa que nós vamos alterar aqui no fluxo de trabalho é essa opção após saída. O que acontece? Aqui está como apagar. Então, depois que nós fizermos toda a configuração aqui do Photoprint, riparmos o arquivo e ele for impresso, ele vai ser deletado aqui da nossa linha de trabalho. Entendeu? Então, muitas vezes nós acabamos... Durante o trabalho, muitas vezes você precisa novamente desse arquivo. Então, é interessante mantê-lo, né? A gente coloca aqui em manter, para ele, depois de ser impresso, permanecer aqui. Né? Que aí, caso aconteça alguma coisa, você precisar desse arquivo para imprimir novamente, ele já está ali prontinho, você imprime e tudo certo. E aí, pode ser feita uma limpeza aí, semanal, né? Você vem aqui, vê, se tiver muito arquivo aí que você já não vai precisar mais, deleta. Mas é interessante deixar em manter para você ter esse controle, tá? Nível de prioridade a gente não tem necessidade de mexer, tá? Então vamos para a próxima aba. Gerenciamento de cores. Aqui no gerenciamento de cores é onde nós vamos selecionar o nosso perfil. O que é o perfil de cores? O perfil de cores é uma configuração, né, que nós fazemos aí da impressora para que ela imprima as cores fiéis, as cores verdadeiras. Então, para que o vermelho fique vermelho verdadeiramente, o azul fique bem azul, o cinza, né, que é uma escala muito difícil de ser feita, então as cores têm que estar batendo para que a mistura ocorra da forma correta. Então, dito isso, né, já entendemos o que é o perfil, né, que é para garantir a qualidade aí da impressão de vocês. A gente vem aqui, eu não tenho nenhum perfil aqui, né, porque eu mudei o Photoprint, eu estou com o 19, meus perfis são do Photoprint 10, então ele não serve, né, do 10 para o 19. Então, tá aqui, né, a gente vem aqui, seleciona o perfil, né, caso tenha, e vamos para a próxima. Só que nessa parte aqui, a única coisa que nós vamos alterar é isso, tá bom? Selecionar o perfil. Finalizado isso aqui, vamos dar seguimento. Aqui não precisa mexer também, porque conforme a alteração do perfil aqui, vamos supor, você tenha 2 perfis, um de 4 e um de 6 passes. Conforme você alterar, ele já vai alterar automaticamente a quantidade de passadas aqui da máquina, beleza? Então, isso aqui também não é necessário mexer. Aqui nessa aba, nós vamos fazer
cortes, né, para impressão. Então, para que isso é necessário, Gustavo? Depende muito do tipo de trabalho que você está fazendo. Vamos supor, eu preciso imprimir um adesivo que eu vou colar esse adesivo em 2 vidros separados, os 2 vidros próximos, né, um ao outro, porém separados. Então, para não ter que fazer corte com estilete, você já imprime ele cortado aqui pelo Photoprint, tá? De que maneira? Nós temos aqui o tamanho do painel. O que é esse tamanho do painel? É a medida do seu arquivo. Então, aqui como ele está na vertical, né? Então ele mudou o tamanho aqui. Alterou, inverteu a medida, né? Que aqui no começo estava assim, né? Ele estava assim. Então, tá aqui as medidas certinhas do arquivo. Caso eu queira fazer essa divisão do arquivo verticalmente, eu venho aqui, seleciono e coloco o número de cortes que eu quero fazer. No caso, vamos colocar aqui para dividir ao meio. Vou colocar em 2 partes. Aqui já foi dividido o arquivo, certo? Eu quero imprimir só essa metade aqui e essa metade aqui eu não quero imprimir. Vem aqui nessa metade que você não quer imprimir e clica com o botão direito. Viu que ela ficou marcada aqui com essa tipo uma gradezinha? Essa parte não será impressa, somente essa. Se eu quiser fazer o contrário, mesma coisa. Clico lá, desmarco, clico aqui para marcar. Dito isso, vamos para a próxima opção aqui de corte. Então, vou voltar aqui para 1, né? Desmarcar. Agora, o corte horizontal. Clicando aqui nessa abinha, selecionando aqui, eu vou escolher agora a quantidade de cortes também. Então, aqui, seleciono 2 partes, ele vai dividir o arquivo exatamente ao meio. E aqui é a mesma situação. Se eu não quiser imprimir essa parte, vou lá, marco ela não será impressa. Beleza? Então, isso aqui, tranquilo. Faltou isso aqui, que é a parte de sobreposição, né? Então, vamos lá. Vou usar um exemplo aqui. Eu vou imprimir uma lona, né? E eu vou precisar soldar ela depois. Então, eu preciso deixar uma borda, né, na lona para poder fazer essa solda. Então, venho aqui, seleciono ela para dividir em 2 partes e coloco aqui uma sobreposição de acordo com o que eu vou precisar. Vamos colocar aí uma sobreposição de 2 centímetros. Vamos lá, 2 centímetros. Pronto. Tá vendo aqui que formou um pontilhado aqui, ó, bem no cantinho que não tinha antes? Então, aqui vai ser feita uma sobreposição para que seja feita a cola, né, a soldagem do material depois. Beleza? Ser bem tranquilinho. Deixa eu desfazer aqui para ficar padrão. Aqui já nessa parte é um pouco diferente. Aqui, como é que vai funcionar? Eu vou separar o arquivo em partes conforme o tamanho que eu vou precisar. Então, vamos supor aí que eu precise cortar esse arquivo aqui em vários pedacinhos de 10 centímetros. Um exemplo bem exagerado para ficar fácil a visualização. Então, eu venho aqui e coloco 10 centímetros e pronto. Ele dividiu em vários pedaços de 10 centímetros. Beleza? Isso aqui é um exemplo bem grosseiro, só para ficar bem claro. Beleza? Então, vamos zerar aqui novamente. Eu coloquei 0, ele fatiou todo, tá vendo? Então, vamos colocar aqui a medida exata do arquivo, que aí ele vai fazer somente 1. Desmarca a caixinha, ele volta ao normal. Beleza? Aqui é a mesma coisa, só que na horizontal. Então, vamos colocar aqui que eu quero, novamente, né, em vários pedacinhos de 10 centímetros. Ele vem e faz o corte dele em 10 centímetros. Reparem que o último ficou pequeno, né? Porque ele tem 42 de altura. Então, vai ficar 4 pedaços de 10 centímetros e o último com 2 centímetros e 1, certo? Que é a medida aqui. Então, Gustavo, eu quero que ele fique cortado, só que eu quero esse último recorte pequeno embaixo. O que eu tenho que fazer? Volto lá no início,
altero a orientação, viram só? Agora ele vai recortar tudo e a última parte menor vai ficar embaixo. Então, isso aí muitas vezes, né, caso seja necessário, ajuda bastante. Então, deixa eu colocar de volta aqui o tamanho original. Então, é isso aí. De configuração que nós precisaremos fazer, serão essas, né, para nossa impressão. Então, terminei a configuração, venho aqui enviar. Aqui vou marcar, né, a pasta onde eu quero salvar. Eu já deixo uma pasta na área de trabalho, ali, né, com o nome ripados, que já é para ficar separadinho ali. Vamos colocar aqui 4, salvar. Aí ele vai ripar o arquivo e em seguida já vai mandar o arquivo para impressão. Reparem que depois que ele fizer a impressão do arquivo, ele vai manter ele aqui na linha, tá vendo? Se eu tivesse deixado aquela opção lá de apagar, né, como eu mostrei para vocês, ele sumiria daqui. Então, eu perderia esse arquivo configurado, né? Aí eu precisaria refazer toda a configuração para poder imprimir ele de novo, caso fosse necessário. Beleza, finalizamos aí essa parte, né, de impressão, tudo ok. Agora, uma dica aqui sobre aproveitamento de material, né? Que é uma função aí que o Photoprint dá para a gente, que é esse otimizar distribuição. Como que funciona isso? Vamos lá. Eu vou usar aqui esse mesmo arquivo só para exemplificar, que eu não tenho outros aqui, senão faria para vocês. Mas vamos lá. Vou colocar esse mesmo arquivo aqui 3 vezes. Vamos lá, trabalho. Adicionar. Beleza. Tenho 3 arquivos aqui. Vamos levar em consideração que sejam arquivos diferentes. Tamanhos e formatos diferentes. Eu quero imprimir para otimizar o meu espaço para eu não perder tanto material. O que eu faço? Eu venho aqui, seleciono os 3 arquivos, certo? Ele sumiu aqui, tá vendo? Porque tem um arquivo que já foi concluído. Então, esse arquivo ele não vai colocar na otimização, beleza? Então, vou desmarcar ele aqui, vou adicionar mais um para ficar com 3. Aqui, beleza. Aí eu venho aqui, seleciono os 3 arquivos, viu? Otimizar a distribuição. Clico aqui, ele vai agrupar esses 3 arquivos em um só. Entendeu? Então, eu venho aqui na hora de... Isso aqui eu faço antes de fazer de configurar ele, né? Então, eu venho aqui, adiciono os arquivos, faço essa otimização e eu abro aqui o grupo e faço toda a configuração. E aí, tá feita a distribuição, beleza? As configurações são exatamente as mesmas, tirando aquela última parte que não é possível fazer, né? A divisão do material. E aí, feita a configuração, enviar, colocar aqui na pastinha, 5, vai ripar todos juntos e vai fazer a impressão desses arquivos. Então, galera, é isso aí, tá? Muito obrigado por terem ficado até agora no vídeo. Peço que vocês, se tiverem qualquer dúvida, eu esqueci de colocar a configuração lá, viram? Foi até bom ter acontecido para vocês saberem mais ou menos como é que funciona. Eu não coloquei para manter os arquivos, né? Eu só mandei ripar lá, finalizei, mandei ripar e para ele apagar. Viu que eles sumiram daqui? Então é assim que funciona. É até bom ter acontecido para ficar claro para vocês. Beleza? Então, galera, se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para deixar comentários, tá bom? Eu vou deixar o nosso Instagram aí na descrição, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para nos chamar lá, tá? Lá no nosso Instagram tem o nosso WhatsApp, tá? Tem vários contatos lá que vocês podem estar conversando com a gente aí para tirar dúvida, tá? No que nós pudermos ajudar, estaremos aí. Muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!